Você já parou para pensar que a palavra de Deus não é apenas um livro ou uma mensagem, mas a própria presença de Deus agindo na história? Hoje vamos entender como o Verbo, a palavra eterna, criou, sustentou e consumou todas as coisas. Então, antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like, para que as pessoas recebam também este estudo, porque o YouTube reconhece a relevância de um trabalho feito no YouTube de acordo com o seu engajamento. Por isso, solicito a você que, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se já é inscrito, deixe o seu like, isso é importante também, tá bom? E receba este estudo, conheça as profundidades da revelação da palavra de Deus. Nosso estudo tem base hoje em João capítulo 1 e versículo 1, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É importante observar que João, ele declara que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Se João, ele testificasse de uma suposta trindade na divindade, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Filho eterno, e assim sucessivamente, porque João ia ignorar as duas delas, falando que apenas do Verbo que estava com Deus? Se o Verbo era Deus, e João declara que no princípio estava Deus e que o Verbo era Deus, se João estava afirmando que o Verbo era independente de Deus, João estava então pregando um politeísmo? João não cria no que os profetas afirmaram em todo o Velho Testamento, que há um só Deus? Ou João então já estava pensando no mundo moderno que nós vivemos, que afirma que há três personagens, há três pessoas distintas em Deus, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Por que então João, em vez de afirmar que o Verbo era Deus, por que não afirmou que o Filho eterno era Deus ou estava com Deus? Vamos ver isso dentro desse estudo, porque isto é muito importante. Portanto, o Verbo de Deus é a autoexpressão perfeita do Pai, a exata revelação de quem Deus é e de tudo que Ele decidiu cumprir na história, através da sua palavra. João não só diz que o Verbo é Deus, que estava com Deus, quer dizer, mas que o Verbo era Deus. Este Verbo, João está falando expressamente em dizer que o Verbo, na verdade, é o Logos, é a palavra. Assim como a palavra de um homem não consiste em outro homem, assim a palavra de Deus pertence ao próprio Deus. Portanto, João abre declarando: no princípio era o Verbo. João capítulo 1, versículo 1. Afirmando uma existência eterna e pessoal, não um mero som ou uma ideia abstrata. Mas sabemos que este Verbo não é uma coisa de Deus, como se fazendo algo junto a Deus, como se tornando uma segunda pessoa em Deus. Não.
mas é o próprio Deus falando-se em pessoa. Porque, havendo Deus antigamente, como diz o profeta Hebreus, lá em Hebreus, que é Paulo escrevendo em Hebreus, que acredito que seja o apóstolo Paulo, ele que tem escrito Hebreus, havendo Deus antigamente falado a nós, falou nestes últimos dias pelo Filho. Vamos, Hebreus capítulo 1, versículo 1. E essa fala final não é letra. É Deus falando através de uma natureza humana. É a palavra de Deus. É Deus falando. Deus em si, a palavra Deus é um objeto de adoração. Agora, o que é o nosso Deus? Sim, é o Espírito Santo. A palavra nos diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus, João capítulo 4, o versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito em verdade. Deus, o nosso Deus é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, que é o Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Portanto, um Deus qualquer pode ser qualquer um objeto. Por exemplo, o seu carro pode ser o seu Deus, aquele que você vai cuidar, vai adorar, de uma certa forma. E outros têm um Deus como Baal, tem tantos outros deuses que foram ali adorados no Velho Testamento. Muitos podem ter uma casa como seu objeto de adoração, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, Deus, a palavra em si, Deus é um objeto de adoração em si. Agora, cada um tem o seu Deus. Nós temos o nosso Deus, que é aquele que criou os céus e a terra, das quais o seu nome é Jesus Cristo. Portanto, o Verbo revela o Pai desde a eternidade. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 1, que nos diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra estava com Deus, e essa palavra, ela manifestou-se em carne, que é o próprio Deus. E o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? Deus. Então, e o Deus então se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. É o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Está bem claro. Está bem claro? Está. Se a Bíblia diz que Deus que se manifestou em carne, quem era o Verbo que João falou quem era o Verbo? João capítulo 1, versículo 1. Diz que o Verbo era Deus. Então Deus, que é a palavra, sendo a sua própria palavra, manifestou na carne agora. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido assim na glória. Para complementar o entendimento, ainda assim João, em sua primeira carta, no capítulo 1, deixa eu ver, 2 Pedro, não, é 2 Pedro, deixa eu ver aqui, deixa rapidinho. É 1 Pedro,
somente rápido. 2 Pedro. Ou é 2 João mesmo? Deixa eu ver aqui rápido. João capítulo 1, versículo 1. Também não. João capítulo 1 e versículo 1. Isso, 1 João capítulo 1, versículo 1. João complementa, nos dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que diz João está expressando nesses dizeres aqui da Bíblia? É que a palavra, que é Deus, foi manifestada. Eles tocaram, ou seja, está falando de uma forma física, que eles viram Deus manifestado, que é a palavra. E onde nós podemos constatar essas grandes verdades que Deus se manifestou em carne? Aqui em João, capítulo 14, e versículo 9. Jesus estava no meio dos discípulos. E disse-lhe Jesus, começando aqui do versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Ou seja, porque os discípulos, eles reunidos com Jesus Cristo, eles não conheciam quem era o Deus. De fato, Deus é Espírito, a Bíblia diz que homem nenhum jamais viu a Deus, nem pode ver. Mas, na verdade, o que eles não conheciam é que esse mesmo Espírito, que é invisível, que homem nenhum teria visto, estava manifestado entre eles. Por isso, Jesus Cristo diz assim, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Pronto. Quem Filipe queria ver? Deus. Pois a Bíblia nos diz que é um só Deus e Pai de todos, quase sobre todos, por todos e em todos. Versículo 6. Um só Deus, Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus e Pai. Então, quem que Filipe queria ver? Deus, o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? É isso que João falou na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1. Que era o verbo da vida. Que eles viram, que eles tocaram, os discípulos tocaram. Porque eles viram Deus manifestado fisicamente, eles podiam tocar, eles podiam ver. Porque Deus mesmo em espírito, homem nenhum podia ver, nem viu, nem pode ver. É o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens jamais viu, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Mas os discípulos estão vendo ali Deus, agora sim, mas numa forma manifestada, numa forma visível. Era a palavra a qual João falou, que era o verbo manifestado. João capítulo 1, e versículo 14. E o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Deus. Não foi isso que João falou? Que o verbo era Deus? E o verbo se fez carne
Está bem claro, não está? E habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, o verbo é a fala final de Deus, é a palavra de Deus, plena e suficiente. É por isso que quando nós lemos em Hebreus capítulo 1, e o versículo 1 e o 2, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus, como que Deus falava para os profetas? Através da sua palavra. Os profetas falavam a palavra de Deus. Sim, é exatamente isso. E agora, como que Deus falou através do Filho? Através da sua manifestação em carne. Por isso que Jesus diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, quem faz as obras. Ou seja, Jesus dizendo, eu vou caçar essa passagem aqui, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aqui em João capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Olha o que nos diz. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Por quê? Porque era um só corpo. Era Deus manifestado e fazia as obras através daquele corpo humano, que é o Filho. Quer dizer que Deus estava presente ali visivelmente. É por isso que a palavra nos diz que através da palavra foram feitos os céus e a terra. Salmo capítulo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Portanto, isso tem tudo a ver que o verbo, que é a palavra de Deus, não constitui outro Deus. A verdade é isso. Até mesmo aqui no versículo 9 de Salmo, capítulo 33, capítulo 33 de Salmo, versículo 9, diz: porque falou e foi tudo feito. Mandou e logo apareceu. Porque é Deus que age através da sua palavra. Ele não age através de outro Deus. Porque em Isaías capítulo 43, versículo 10, diz, Isaías capítulo 43, versículo 10, diz o seguinte: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me criais e entendais que eu sou mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. É por isso que a palavra de Deus diz que ele criou os céus e a terra sozinho. Vamos lá, em Isaías capítulo 44, versículo 24. Olha o que diz Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra.
E se ele criou tudo pela sua palavra, como diz Salmo capítulo 33, versículo 6, que ele criou os céus pela sua palavra, como então agora tem uma doutrina que diz que a sua palavra como se constituísse um outro Deus? É sem fundamento. É sem fundamento, meu prezado irmão. É sem fundamento, minha prezada irmã. Portanto, quem é o Verbo? Confessamos, com a palavra de Deus na mão. O Verbo é Deus. É a palavra que se fez humana para consumar o propósito eterno de Deus. Por isso lemos em João, capítulo 1, versículo 1. E o Verbo o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, já nos diz que esse Verbo que é Deus, se fez carne. Está bem entendido? Portanto, o Verbo, ele se fez carne. Sabemos que esse Verbo era Deus. E sabemos que a Escritura identifica explicitamente essa pessoa que é Deus manifestado na carne. Portanto, quando diz aqui em Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 13, que aquele que estava sentado está vestido com um manto de tinto de sangue, que é Jesus Cristo, que é aqui simboliza o Cordeiro, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O que é o Verbo? A palavra. Quem foi que derramou o sangue? Não foi Jesus Cristo? Aqui está dizendo, Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama a palavra de Deus. Amém? É verdade. Portanto, o Verbo se manifestou na carne. Nós já vimos em João capítulo 1, versículo 14. Em 1 Timóteo também nós já vimos que ali o Verbo, que é Deus, foi quem exatamente se manifestou na carne. Amém? Pois é. Então, o que é o Verbo? Sabemos então que é Deus. Sabemos que através da sua palavra, que é o Verbo, que ele cria, sustenta, reconcilia. E ainda João afirma que todas as coisas foram feitas por ele, que é Deus através da sua palavra. João, capítulo 1 e versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E não por eles, como se falando de duas pessoas. E diz, e sem ele, e não sem eles, não. Sem ele nada foi feito, se fez. E Deus que criou o céu, só reforçando. E Deus criou, olha o que diz, Salmo 33, 6. Pela palavra do Senhor foram feitas os céus e todo o exército deles. Pelo Espírito da sua boca. Então, pela palavra do Senhor, não foi pelas palavras deles, não. Foi unicamente do Senhor, foi feito por ele e para ele. Ainda ali em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte, olha. Porque nele, não neles, olha bem essa passagem. Porque nele foram criadas todas as coisas. Não porque neles foram criadas, não. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e não por eles. Olha, leia bem na verdade o que está escrito. Tudo foi criado por ele e para ele, e não para eles.
Amém? Então Paulo acrescenta a dimensão contínua, que diz que e ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas, que no caso é Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Colossenses, capítulo 1 e versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele e não por eles. Olha! E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas, quer dizer, os céus que foram criados por ele, a terra que foi criada por ele, o homem, tudo foi criado por ele e para eles. Por aí. E como diz a palavra aqui, todas as coisas subsistem por ele e não por eles. Não no plural. Nós estamos falando de um Deus apenas, que criou os céus e a terra, se manifestou em carne. Se tiver alguma dúvida que paira sobre a sua cabeça, deixa nos comentários, que eu respondo. Quem sabe até faço um vídeo, que nem eu estou fazendo esse vídeo, baseado em algumas perguntas. Então foi Deus, sim, que se manifestou na carne. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 19, diz o seguinte, olha, isto é, Deus estava em Cristo, estava no homem Jesus Cristo. Não foi ele que se manifestou como homem? Isto é, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, mas pôs em nós a palavra. Está manifestando a palavra, Deus manifestando sua palavra. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Era Deus manifestado. Nós já lemos, estamos reforçando cada vez mais dentro da palavra. Nós temos um contexto dentro da Bíblia a respeito deste assunto. Há um ditado popular que diz o seguinte, que um texto sem pretexto vira um texto sem um pretexto, o texto sem contexto vira pretexto para a heresia. Exatamente. Quando se prega que há 3 pessoas em Deus, eles vão ter que pregar texto, porque não tem contexto. Mas quando nós tratamos de Deus manifestado na carne, nós temos contexto. Porque a Bíblia fala claramente que Deus, ele tomou a forma humana. Vamos ver isso? E Deus tomou a forma humana. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Continua. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não perdeu a sua forma original de Deus em espírito. Porque o espírito que está manifestado, revestido de carne. Continua. Mas fez a si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E agora eu te pergunto, como ele poderia tomar uma forma humana, fazendo-se semelhante aos homens, se não fosse na carne? Essa é algo muito precioso. Como Deus poderia fazer-se semelhante aos homens, se não na forma humana? É por isso que a Bíblia fala claramente, ali em 1 Timóteo, onde nós lemos lá, 1 Timóteo 3,16, que Deus se manifestou na carne. Ou seja, ele se revestiu-se de carne. Foi, exatamente. Nós vamos voltar para cá já ainda. Aqui, Hebreus, só para reforçar o que nós estamos falando. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo, quer dizer, um corpo humano, me preparaste. Além disso, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz, olha, e visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele, Deus, né, participou das mesmas coisas. Quer dizer, Deus participou da carne e do sangue. É por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 6, onde nós lemos, Filipenses capítulo 2, versículo 6, deixa bem claro que sendo em forma de Deus, ou seja, Deus não perdeu a sua forma original, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, na carne, como homem. E, achado na forma de homem, como podia Deus se achar na forma de um homem? Era na forma visível. Sim, era na forma palpável. Como diz o apóstolo João em 1 João capítulo 1, versículo 1, nós lemos, que eles viram, apalparam a palavra da vida. Quer dizer, Deus, porque só podiam apalpar, eles só podiam ver se Deus estivesse visível. Porque, na verdade, Deus é invisível, que é Espírito. Nós já lemos, 1 Timóteo 6,16, que, na verdade, homem algum vir nem pode ver. Mas, agora, na forma humana, eles viram Deus manifestado. Ficou bem claro? Amém. Portanto, o verbo e a lei. Então, quer dizer, relacionado à lei. Então, nós confessamos, através da palavra de Deus, que a encarnação, ou seja, a manifestação de Deus e a cruz, do verbo, encerraram o regime da lei de Moisés, através da manifestação de Deus. É o que diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção como filho. Essa foi a manifestação de Deus. É por isso que Paulo, ele prega aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei foi Cristo. Quer dizer, a manifestação de Deus. Amém? Portanto, o verbo é a consumação escatológica. Cremos que a missão do verbo, que é a palavra, que é Deus manifestado, inclui levar a história da aliança ao seu clima máximo na geração apostólica. O autor de Hebreus situa a obra de Cristo no fechamento do seu século judaico. Ou seja, agora, como diz a Hebreus, né, capítulo 9, e o versículo 26. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, Deus, através da sua manifestação, ele selou. Ele, na verdade, ele concluiu, como diz assim, ele agora encerrou aquele era da lei mosaica, cumprindo todos aqueles rituais em si mesmo. E agora dando um fim, como diz a palavra aqui, aniquilou o pecado pelo sacrifício dele mesmo. Amém? A verdade é isso, meu prezado irmão. Se você ficou com alguma dúvida, durante esse estudo, deixe nos comentários. Isso é muito importante. Tenho um prazer de responder. E assim mesmo, quem sabe a gente já pode até aproveitar e fazer um vídeo explicativo dentro de um contexto maior. Tá? Se esta palavra te edificou sua vida, está edificando, que a minha edificou e edifica e me edifica cada dia. Compartilhe com outras pessoas para que mais irmãos conheçam a verdade do Evangelho de Deus, sobre o verbo de Deus revelado na Escritura. E não esqueça de deixar o seu like, principalmente se você já é inscrito, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações.
Assim você será avisado sempre que publicarmos novos estudos bíblicos profundos como esse, dentro de todo um contexto, né? E até o próximo vídeo, onde continuaremos a mergulhar na revelação da consumação de Cristo. Que Deus nos abençoe, quer dizer, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.